Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui para explicar para vocês um pouquinho de como colocar os questionários que a gente cria para a fase quantitativa no MindMiners, que é a plataforma que a gente utiliza atualmente aqui na fase de pesquisa quant da EJ. Bom, a primeira coisa que tem que fazer é procurar MindMiners no Google. Muita gente acredita que o nome da plataforma é MSIMS, mas MSIMS é o nome do aplicativo que o respondente usa. Então no Google procura MindMiners, não MSIMS. Clique aqui em acesse sua conta. No meu caso já está logado, mas pergunte para o diretor de projetos qual que é a senha e o login, porque às vezes muda, então é importante você ter isso bem anotado. Bom, uma coisa importante é que antes de você rodar o seu questionário, criar seu questionário, fale com o ponto de contato da EJ com o MindMiners, porque vai ser ele que vai fazer rodar o seu questionário em si, porque não é só clicar em ir, e vai ser ele que vai colocar os filtros, porque sem isso você não vai conseguir rodar sua pesquisa. Clique em novo projeto aqui em cima para criar um novo esboço, e aqui em nome do projeto você vai colocar um nome que vai aparecer para você, então esse nome nem importa tanto. Vamos colocar qualquer coisa. Parte dos respondentes, aí já é mais importante, porque é o nome que vai aparecer para a pessoa que vai responder a pesquisa. Então eu vou colocar o nome de um projeto que está rodando aqui na EJ, por exemplo. Aí você clica em começar. Para você começar o seu questionário, você tem que clicar em editar questionário. E aí vai aparecer essa tela que tem tudo que você precisa para fazer seu questionário em si. Uma coisa interessante que acontece é que na hora de você estar fazendo seu questionário, você selecionar o tipo de resposta que você quer. Então, nesse caso seria a resposta múltipla, nesse caso seria a resposta múltipla também. Deixa eu ver se tem aqui uma matriz de resposta única. Eu vou mostrar para vocês nessa frente o que significa isso. Mas seria bem interessante na hora de você fazer, colocar isso como no questionário para ficar mais fácil na hora de jogar no MSIMS. Mas bom, o que eu tô falando é, quando você coloca uma pergunta no MSIMS, você tem que escolher o tipo de resposta que você vai ter. Então, por exemplo, resposta única, resposta múltipla, resposta aberta, que seria a quali, a matriz de resposta única, matriz de resposta múltipla, ranqueamento. Você tem vários tipos de perguntas que você tem que colocar, modos do respondente responder. Então, vamos escolher resposta múltipla, que era aquele exemplo que eu coloquei lá. Deixa eu ver. Resposta múltipla, aqui embaixo. Quais snacks abaixo você nunca consumiria ou já consumiu e não consumiria novamente? Você pode copiar e colar, não precisa escrever tudo lá. E coloca bem na parte de adicionar texto da pergunta. Só uma coisa a ressaltar, não precisa colocar o número da pergunta, porque aqui em cima, como você pode ver, já mostra qual é o número da pergunta que você está colocando. Aí, logo em seguida, você tem que colocar as respostas. Então, por exemplo, vamos aqui, mix de castanhas. Não precisa colocar o A também, como eu expliquei. Sanduíches naturais. Vou colocar só 3 exemplos para ficar mais rápido. Mas aqui, pronto. Tem 2 coisas importantes. Tipo, se você quiser adicionar mais respostas, você clica aqui em adicionar alternativa. Se você quiser apagar alguma, clica aqui do lado. Essas setinhas aqui, que chama embaralhamento, se você clicar nela, serve para as respostas se embaralharem na hora de aparecer para o respondente. Então, para cada respondente, vai aparecer em ordem diferente. Isso serve muito para não enviesar a pesquisa, porque o respondente não dá de cara sempre com o mesmo A ou com o mesmo B. A parte de imagens aqui, editor de imagens, serve para questões como essa, por exemplo, que tem imagens. Então, escolha o que mais te agrada. Você pode jogar imagens a partir desse editor de imagens aqui, mas não é o caso no momento. A parte de lógica eu vou dar mais pra frente, mas serve para você colocar o encadeamento lógico das questões, mas depois eu mostro isso um pouco mais pra frente. Bom, aqui na J a gente usa muito a escala Likert, né? Que seria, deixa eu mostrar aqui, a parte de preferência do consumidor, né? Então, aqui, ó. Quando você coloca concordo totalmente, concordo, nem discordo, discordo totalmente. Como você faz isso? Você vai escolher aqui em resposta de matriz múltipla.
e você vai adicionar as linhas. Então, nas linhas você vai colocar o que você... as ligas que você criou, né? Então, aqui... e você vai adicionando assim por diante. E as respostas você vai colocar na parte da coluna. E assim por diante, tá? Tô usando o exemplo da Likert porque a gente usa muito para criar personas e na maioria dos mercadológicos a gente tem que usar essa metodologia. Então você clica aqui em resposta de matriz múltipla. Outra coisa que a gente usa muito aqui na EJ é ranqueie seus 3 cookies favoritos, por exemplo, usando o exemplo lá dos cookies saudáveis que a gente está usando. Nesse caso você vai clicar aqui em ranqueamento, tá? É a mesma coisa para você utilizar. Uma coisa da lógica que eu vou explicar mais pra frente é assim, clicando na 2, clicando em expandir, você vê a resposta que você criou, né? Mas lógica, você vai clicar após essa questão, ir para fim do questionário, por exemplo. Então, se uma pessoa respondeu essa questão e não tá mais dentro e as de baixo não interessam mais para o respondente, você coloca fim do questionário, por exemplo, tá? Mas aqui, ó, você pode clicar aqui, lógica. Então, se a resposta for mix de castanhas, então, se a pessoa, por exemplo, você consome snacks saudáveis? Sim ou não? Se a pessoa responder sim, vai para o fim do questionário. Se ela responder não, vai para a questão 2, que pergunta por que ela consome esse tipo de coisa. Então, vai para a questão 2, por exemplo. Mas também você pode escolher por questão. Então, por questão, nesse caso, se a pessoa responder X questão, vai para o fim do questionário. Ou você pode escolher por item que a pessoa escolheu, o que a gente usa bastante aqui também. Então, essa é a parte da lógica. Você vai encadeando todas as questões, só dê uma olhadinha direitinho de como tá o questionário. E para fazer isso, você pode colocar em pré-visualizar, para ver se a lógica que você criou tá fazendo sentido. Nesse caso, você não vai conseguir ver, porque a gente deixou algumas alternativas em branco, então não vai aparecer, mas se você clicar em pré-visualizar, você consegue ver, você consegue responder o questionário normalmente, como se você fosse um respondente, e aí você vê se a ordem lógica faz sentido. Então, se você clicar não, se for uma questão que não faz sentido, você volta para o questionário e reforma isso, tá? Então, é basicamente isso. Nesse caso, não vai ter que clicar em concluir, porque quem vai fazer isso é o próprio ponto de contato da EJ com MindMiners, mas é isso por hoje. Se tiver alguma dúvida, até o site do MindMiners explica bem. Então, se tiver dúvida até, por exemplo, em algum tipo de pergunta, então o que significa matriz de resposta única, você pode procurar lá que vai estar bem explicadinho, tá?